Nós vamos, neste momento, tomar as Escrituras, São Mateus capítulo 24, para nós ler e ter uma meditação sobre esse assunto que Deus tem colocado em nosso coração. Israel, o relógio de Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Luciana, que enviou a saudação aqui a todos, irmão João, e toda essa família maravilhosa, estão ali conectados conosco também. Que Deus possa abençoar ricamente. Então nós vamos ler São Mateus capítulo 24, o versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as tuas bênçãos sobre a leitura da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pois bem, irmãos, é uma oportunidade que Deus tem dado para nós, uma oportunidade que Ele tem nos dado todos os dias, uma advertência, né? E um despertamento espiritual a cada um de nós. E nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele está interessado realmente pelas coisas de Deus. Como bem falou o irmão Fábio ontem aqui, que existe um fundo dentro de nós que clama. E se existe um fundo dentro de nós que clama, existe um fundo para responder. Isso é o que diz o nosso profeta. Então, o Salmo 42 diz assim: como o servo bramas pelas correntes das águas, assim também a minha alma, Davi dizia, suspira pelo Deus vivo. Então eu creio que cada coração eleito, irmãos, está suspirando, almejando mais de Deus, né? E Deus, sendo um Deus justo e poderoso, Ele está pronto para dar aquilo que nós desejamos, que é cada vez mais o teu Espírito. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui nesta hora, nesse momento tão precioso, em meditar e ver como que as rodas das profecias, as engrenagens, vamos dizer, das profecias, elas giram corretamente, sem atrasar, sem adiantar, mas de acordo com aquilo que Deus deixou engrenado. Isso vem se cumprindo, desde lá, vamos dizer, o Israel natural, quando Deus tratou com eles lá no Egito, tirando eles ali com o braço forte, peregrinando ali no deserto, 40 anos, passando pelo Mar Vermelho, passando por provações, por testes, chegando até um momento que eles foram realmente ali confrontados diante ali no lugar chamado Cades Barneia, onde significa, lembrando diz, lugar de julgamento. Ali foi um teste para ver quem era quem. Aleluia. Nós sempre estamos falando sobre isso e vocês são familiarizados. Ali foi para aparecer o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Um teste, uma prova. Quando aqueles 12 espias foram espiar e ver a terra, realmente ali eles puderam ver, realmente a terra é boa, realmente ali tem cacho de uva ali que precisa 2 homens para carregar, é uma terra mana, leite e mel, mas tem uma coisa, não dá para encarar não, viu? Olha, os homens lá, tem a altura quase desse teto aqui, os dedos deles, as mãos deles, os homens lá gigantes que tem ali. Quem poderá enfrentar isso?
Oh, não dá. Então nós vemos que aqueles homens regressaram para trás. Mas ali, como nós sempre falamos, e nos ensina o profeta de Deus, tinha 2 homens valentes, olha só, que regaçaram as mangas e disseram: não, a terra é boa, e quem prometeu essa terra para nós foi Deus. Não foi nem Moisés, foi o Deus de Moisés, e nós vamos entrar nessa terra. Quem foram eles? Josué e Calebe. E o Mombrana diz assim: Josué representando o Espírito Santo e Calebe representando a noiva de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, isso era no natural. Agora vem o profeta de Deus e diz assim: e hoje para nós, o que é essa terra? Essa terra é o bendito batismo com o Espírito Santo lá no terceiro homem. Vê? Aleluia. Então Israel provou das bênçãos de Deus durante a peregrinação. Israel teve ali a rocha que manava. Você já pensou, irmãos, uma rocha a seguir o povo de Israel durante a trajetória, 40 anos peregrinando, e aquela rocha seguindo, e daquela rocha ali sair milhões e milhões de litros de água para saciar a sede daquele povo? Queria comida, Deus mandava maná do céu. Queria carne, Deus mandava codornizes do céu. Eles tinham tudo. Tinha ali o batismo no mar vermelho, representa o batismo. Tinha a coluna de fogo. E no entanto, o que aconteceu? No entanto, pereceram. Por quê? Porque eles não puderam entrar na terra. Eles foram covardes. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Então, mesma coisa é o dia de hoje, né? O natural explica o espiritual. Hoje temos batismo em nome de Jesus, temos a unidade de Deus, graças a Deus, temos a ceia bíblica, temos o ensinamento sobre os dízimos, sobre estar na igreja, sobre isso, sobre aquilo e tal, a vestimenta das irmãs, sem legalismo, sem nada, mas todas comportam pelo Espírito de Deus, temos tudo. E é mesmo assim, muitos não podem seguir em frente. Ah, não dá, não dá. Melhor é ficar em casa, melhor é ficar ali na internet, ou na televisão, e aqui na mensagem, a escritura da parede, o Mombrana dá um chacoalhão em nós, e realmente o que tem acontecido é um quadro que se repete hoje, isso foi lá no passado e se repete hoje, aleluia. Mas irmãos, é um tempo de despertamento, é um tempo que Deus está tratando não com denominações, não com o sistema do homem, não com uma organização. Deus está tratando com o seu organismo vivo, que somos nós, membro desse organismo, desse corpo vivo. Deus está tratando com o indivíduo. Vê? Que coisa. Então nós podemos ver que, como eu disse, as rodas, as engrenagens das profecias bíblicas funcionam perfeitamente. Eu estava meditando, e quem que não está meditando hoje, né? Quem? Tanto nós cristãos como lá fora. Quem que não está pensando em Israel? Naquela guerra que está tendo lá em Israel? Hein? Então eu estava pensando e meditando, olha, o profeta de Deus, se você for ali no busca ali, e por ali o relógio de Deus, Israel, o relógio de Deus, você vai ver o Mombrana falando coisas tremendas ali sobre Israel. Então veja, Mombrana diz assim: você quer saber que hora é? Olha no relógio. Você quer saber que mês estamos? Você olha no calendário. Ele diz: mas você quer saber que hora espiritualmente nós estamos vivendo? Olha para Israel. Israel é o relógio de Deus. O que nós lemos aqui nesta manhã, Jesus falando há 2000 anos atrás, um pouco mais: aprendei, pois, a parábola da figueira. Irmãos, essa figueira, diz o profeta de Deus, representa Israel. Foi um povo que andou disperso pela Alemanha, Inglaterra, em todos os lados, sem bandeira. A bandeira de Davi ficou guardada por mais de 2500 anos. Aleluia. Era um povo realmente, quando o rei lá da Babilônia, Belsazar, aquele rei tão malvado, invadiu Jerusalém, levou aquele povo a cativo lá na Babilônia, e ficaram ali por 70 anos escravizados.
Então foi realmente desarraigado o povo de Israel. Foi ser realmente, como ovelha sem pastor. Aleluia. Mas só que a promessa de Deus essa figueira vai brotar. Vê? E ele disse, olha, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passam. Vê? E que coisa maravilhosa. Quando foi 1944, 46 e 48, Israel ergueu a bandeira mais antiga do mundo, a bandeira de Davi. Veja, então ali ficou estabelecido Israel novamente como uma nação. Louvado seja Deus. O povo de Israel que andava disperso por todos os países, olha, até mesmo estava lendo o Mombrano dizendo, a própria Rússia invadiu ali a Alemanha, levando aquele povo para, aqueles cientistas, aqueles homens, porque eles eram fracos nisso, então eles levaram como cativo também. Mombrano diz, a mesma coisa como fizeram com Israel. Veja, mas essa figueira ela tinha que brotar novamente. E hoje eles têm lá a sua bandeira, eles têm lá a sua moeda, o seu presidente. Veja, e tudo, irmãos, o que está acontecendo é para nós ficar, me perdoa a expressão, de orelha em pé, viu? Porque tudo isso mostra que Jesus está voltando. Há quase 20 anos Israel não tem guerra. Veja, Israel, eu não li e vou vender pelo preço que eu paguei. Veja, que não soa como doutrina, mas essa semana eu vi de um irmão de peso que estava dizendo para mim, olha, Israel estava lá tranquilo, veja, tiveram as festas do tabernáculo, e após a festa do tabernáculo, eles entraram com uma festividade que desagradou a Deus. Uma festa, vamos dizer no meu linguajar, mundana. E quando eles estavam todos festejando ali e tal, tudo tranquilo, parecia que tudo estava indo bem, de repente aconteceu, aquele Ramã, né? Voando ali, tipo aquela asa delta, entrou e vazando por cima do muro ali, saindo de Gaza, né? Da faixa de Gaza, onde eles estão ali, aqueles terroristas veio e começou a bombardear aquele povo que estava despercebido. Você está vendo? Então, irmãos, os quadros não falham, os quadros se repetem. Louvado seja Deus. Eu estava pensando e meditando hoje de manhã, logo eu já coloquei o Mombrana falando para nós sobre a escritura na parede. Você vê o que aconteceu lá no reinado de Belsazar, lá na Babilônia, quando eles estavam todos pensando que estavam seguros. Por quê? Nós temos aqui uma muralha, tem 61 metros de altura, tem 61 metros de largura a nossa muralha, nós temos 193 quilômetros cercado. Veja, a nossa cidade está no centro, o trono está no centro. Veja, olha, daqui do trono sai o rio, os rios. O Moreno diz assim, uma cidade do diabo, uma imitação da cidade celestial, como diz em Apocalipse, né? Veja, então esse rei, ele sentiu-se muito seguro. Nós temos aqui nessa muralha de 61 metros de largura, nós temos aqui os nossos carros de guerra, nós temos tudo vigiando, nós estamos seguros, nada pode nos atacar. E aonde, irmãos, lembrando isso, mas o pecado vai te alcançar. Veja, ele pensou que estava seguro, podia fazer o que bem entendia. Então ali ele tinha o que? As suas concubinas, ali ele tinha aquelas moças, ali tinha aqueles soldados, e começaram a fazer o que? Farrear. Começaram a tomar os seus vinhos, as suas cervejas, e outra coisa, usando o utensílio, ajuda aí. O utensílio da casa de Deus, coisas santas para trazer, para farrear. Irmãos, misericórdia. Aleluia. Foi aonde o que aconteceu? O peso da balança foi, até onde apareceu na parede ali, né? Vocês sabem bem da história. O focinho e tal, e pesado fosse em balança e achado em falta, né? Deus falou ali em línguas estranhas ali, aonde as pernas do rei se bambeou,
e ele ficou todo apavorado e tal, e quem poderia entender agora essa letra aí? Está em línguas estranhas, tem que haver alguém para interpretar. Mas logo alguém lembrou, tem um homem de Deus aí, ele sempre interpreta a visão, ele tem uma mensagem diferente, ele pode interpretar o que está escrito aí. Então veja só, quando trouxeram o profeta ali, chamado Daniel interpretou, rei, você passou dos limites, né? Veja, você passou dos limites, pesado fosse em balança e achado em falta. Aleluia. Irmãos, que coisa terrível, que situação terrível que encontrou aquele povo naquele momento. Então, veja só, eu quero ler aqui alguma coisa que o profeta de Deus traz para nós, um despertamento. Ele diz aqui, vamos ver ainda um pouquinho antes sobre Israel, depois nós vamos ver o que ele fala sobre esse rei. Então ele diz assim, a marca da besta 48, seja como for, agora observem Israel, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para tirá-lo da primeira vez. Ele fez a mesma coisa desta vez, ele endureceu o coração de Hitler contra os judeus. Foi isso que deu começo à guerra. Recordem, Deus disse, quem amaldiçoar Israel, eu amaldiçoarei. Quem abençoar Israel, eu abençoarei. E ele foi espalhado ao redor de todo o mundo. E então ele endureceu o coração de Hitler, endureceu o coração de Mussolini, endureceu o coração de Stalin, todos os corações de diferentes nações. Ele os endureceu e finalmente abriu o caminho, e Israel está retornando e já está em sua terra natal. Se você deseja ver que dia do mês é, você olha no calendário. Se você deseja ver o tempo para a vinda do Senhor, observe onde Israel está. Veja, aleluia, estabelecido. Ele é o relógio de Deus. Aí está ele, se estabelecendo em sua terra natal. É a bandeira mais velha do mundo, a estrela de Davi, de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo, trêmula de novo pela primeira vez há 2.500 anos. Sim, Senhor. Sim, a insígnia que teria que ser levantada. Israel, a Palestina, floresce como uma rosa. Você lê isto nas revistas e observe como eles voltaram lá embaixo, no Irã, assim por diante. A revista Locke publicou os artigos de como eles foram atrás daqueles judeus. Eles não queriam entrar, olha só, irmãos, eles não queriam entrar naquele avião. Aquele velho rabino saiu ali e disse, nosso profeta Isaías nos disse que há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, que quando fôssemos voltar para a terra natal, nós voltaríamos nas asas de uma águia. Tudo ficou resolvido. Amém. Você está entendendo, irmãos? Então esse povo de Deus, Israel, que estava espalhado por todos os cantos da terra, havia essa profecia que eles voltariam. E Jesus disse que ela tinha que florescer, essa figueira tinha que brotar novamente. Então, de repente, chegou esse grande jato, né, lá, em busca desses judeus. Ele falou, não, quando que nós vamos entrar num troço desse aí? Me perdoa a expressão, né? Nunca tinha visto esse tipo de avião e tal. Imagine que nós vamos entrar nisso. Daí esse rabino, tomando a palavra, disse, olha, a profecia disse que nós voltaríamos nas asas de uma grande águia. Aí eles entenderam a profecia, né? O que era essa águia, esse grande jato. Aí eles entraram e voltaram. E estão lá, estabelecido. Então, irmãos, o relógio de Deus, para nós vermos aqui, é Israel. Queira aceitar ou não aceitar, mas é Israel.
Então, por isso que nós devemos orar pela paz de Israel. Nunca ninguém deve amaldiçoar Israel, porque quem amaldiçoar Israel vai ter problema. Nós temos casos aí de grandes homens no nosso país que deu um votinho contra Israel e teve problema na sua saúde terrível. Veja, e mais coisas que aconteceram por causa do quê? Por causa de votarem algo contra Israel. Não, se não tem algo a dizer, fique quieto, vamos ficar quieto que é melhor. Mas aquele que abençoar Israel será abençoado, porque a única nação que pode dizer que feliz é a nação é o Senhor, é Israel, irmãos. O restante é tudo idólatra, viu? Tudo idólatra. Graças a Deus que nós estamos no meio, mas nós não somos idólatra, porque temos a revelação de quem é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O horário se vai e por fim, mas vamos ver aqui. Então agora, trazendo uma advertência para cada um de nós, após o profeta falar sobre o resultado, as consequências do rei do Belsassar e do seu povo, do que aconteceu lá na Babilônia. Então ele vem e diz assim, no parágrafo 72 da mensagem A Escritura na Parede, ele segue dizendo assim: será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente em ciência? Veja, falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos pensando que está tão avançado, mas a Rússia lá como um ursinho dormindo lá, está 5 anos mais adiantado que o próprio Estados Unidos. Temos estado em festas demais, temos andado demais em pecado, a igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração, eles estão despreocupados, eles colocaram uma voz contra o real e verdadeiro Espírito de Deus vivente. Eles não querem tê-lo, eles não querem tê-los, são tão denominação, vestido tão elegantes, não tem tempo para reuniões de oração, estão nas televisões e filmes, e perambulando aqui e acolá, e em festas ébrias e coisas assim. É verdade. Vê se é uma verdade isso, não é, irmãos? Ontem, a hora que o irmão Fábio estava pregando, eu estava meditando. Meu Deus, que tempo que nós estamos vivendo. O irmão Brano levou o culto de quarta-feira, irmãos. Eu preferia que aos sábados e aos domingos à noite tivesse 3 pessoas aqui, mas o culto de quarta-feira e o culto de escola dominical, eu gostaria que tivesse barrotado de gente aqui. Vê? Isso não é doutrina, não, isso é uma teologia minha. Vê? Por quê, irmãos? Porque o culto de quarta-feira, um culto de ensinamento, de oração, irmãos, vocês não sabem a preciosidade que há. E o irmão Brano, ele bateu muito nessa tecla. Viu? Então hoje nós estamos pensando muito o quê? Em coisas carnais, coisas que não levam a nada, irmãos. É claro, nós entendemos, irmãos, por motivo de força maior, desejaria estar aqui, não pode. Aleluia. Mas nós vemos outro que anda 70 quilômetros de carro para estar aqui conosco, e nós moramos dentro da igreja e não vemos na igreja. Oh Deus, tenha misericórdia. Então, vou repetir o que o profeta disse aqui. Temos estado em festas demais, temos andado demais em pecado. A igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. Veja, eles estão despreocupados, eles colocam uma voz contra o real e verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-los, são tão denominação, vestidos tão elegantes, não têm tempo para reuniões de oração, estão nas televisões e filmes e perambulando aqui e acolá e em festas ébrias e coisas assim. É verdade. E não é para criticar nem censurar, mas eu duvido, irmãos, que esses dias alguém já está dormindo que está até roncando que nem eu, né? Que dorme daqui 10 minutos e está roncando, precisa de uma cara, dar um cutucão. Nada.
Muitas vezes eu não venho na igreja, não venho na igreja, mas é meia-noite eu estou lá, ou na televisão, ou no celular, ou no Zap, ou no Facebook, por um lado, uma maldição de rede social, né? Que Deus tenha misericórdia, irmãos. E que Deus tenha misericórdia quando as pessoas não entram aí em pornografia, em coisas diabólicas, coisas terríveis, que todos nós, ali o diabo tem dado oferta para vocês entrar gratuitamente. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus tem nos dado esse filtro glorioso, e você tem deixado aí o seu celular, e para quem quiser ver o seu histórico, ver tudo que está aí, ó, sua esposa, seu esposo, seus filhos, você tem passado pelo filtro da palavra de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. 74. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. É efemenismo demais com o evangelho. Há efemenismo demais com o evangelho, com luvas de borracha. Tem que ser lidado com mãos descobertas pelo Espírito Santo, verdadeiramente. Aleluia. Billy Graham disse mais ou menos 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, disse: esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia a qualquer hora que a Rússia desejar. Onde estamos? Você compra o disco de Elvis Presley e fica em casa e em troca da igreja para ouvir Nós Amamos Suzy. Um dia deste você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. Aleluia. Os russos colocam um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada, a 800 quilômetros da Terra. Ele poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e ligar para cá e dizer: renda-se, ou sejam montes de cinzas em alguns minutos. Eles podem fazer isso, não há nada que podemos fazer para pará-los. Está nas mãos dele. Comunista, sem sangue, sem coração e religioso, é isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com o Apocalipse. Muito bem, você, mestres em profecias, pode discordar com isso, mas apenas esperem até que haja terminado. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. A Bíblia assim o disse. A Bíblia não fala do rei do norte, né? Então a Rússia está ali, irmãos. Roma, Estados Unidos vai virar cinza, né? E por que não dizer as outras nações? Eles têm bomba para destruir esse planeta aqui, ó, simplesmente com toques de botões. E vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Só não aconteceu ainda aqui por causa da noivinha de Jesus que está aqui. Mas quando Deus tirar a sua noiva daqui, irmãos, Malaquias diz: não vai ficar nem raiz e nem ramo, vai virar cinza. Oh, que Deus tenha misericórdia. Agora, aqui está ela com um Sputnik, quer dizer, aqueles mísseis, né? Nós tentamos soltar outra noite, pensamos que íamos fazer o tanto quanto eles fizeram. Levantou 3 pés do chão, quer dizer, 91 centímetros, e fracassou. Rock and roll e pecados demais, somos pesados na balança e achados em falta. Deus, sê misericordioso, exclama o nosso profeta. O que vamos fazer? O que aconteceria se eles mandassem aqueles Sputniks com aqueles mísseis e dissessem: renda-se, ou torna-se um monte de poeira em 5 minutos? Naturalmente, o nosso governo, para salvar a vida, se renderia. É a única coisa que poderia fazer. Então, o que acontece a alguns de vocês americanos, vamos dizer, nosso brasileiro, todos nós aqui, não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando,
nacionalmente falando, vocês moças espertinhas que andam com seus lábios pintados com algum tipo de botão de rosa, e ririam-se de um pregador na esquina pregando o evangelho, e você, pequeno adolescente, que acha que tem mais senso do que você tem inteligência para controlar, o que vai acontecer com você, papai, que senta-se em casa à noite com mamãe e assiste a televisão, enquanto o Júnior está no carro incrementado e a irmã está na cantina em algum lugar e ela está dançando seu rock and roll, e você está assistindo a televisão e caçoando do evangelho. Oh, misericórdia! O que vai acontecer a você, membro de igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro, ou o maior da igreja da cidade, mais ou menos que você esteja debaixo da segurança do sangue de Jesus Cristo, você perecerá. Com aqueles que perecerão, não há esperança para você. Então, irmãos, se não estivermos debaixo do sangue de Jesus, estamos perdidos. Só o sangue, só o nome de Jesus é que nos garante essa vitória. Amém. Louvado seja Deus. Então ele diz assim: então o que acontece? Ondas após ondas de navios e carregamentos de soldados, ondas após ondas de aviões, aterrorizam nesta nação. As mulheres são violentadas nas ruas. O que você faria? Pertence a eles, expulso do seu lar, eles tomarão o comando. O que acontecerá a você, mocinhas, e você, moços, e a todos vocês nesse tempo? Tem que se pagar pelo pecado. Não importa que nação seja, ou quem seja, ele causa isso, e individualmente, ou uma nação vai se pagar por ele. E um bando de soldados brutais, ímpios e cavanhaques comunistas agarrariam suas esposas e as violentariam, as suas moças, e você ficaria parado e gostaria disso? Não há nada que você possa fazer a respeito disso. O que causa isso? Porque você tem ouvido tal coisa, como programas de televisão sobre rock and roll e pecado, e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A escritura está na parede, isso mesmo, e somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Antes de clarear de manhã. Quem vai parar isso? Tente. A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixe eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido a esse tempo. Você vê, irmãos? Então essa é a nossa segurança, irmãos. Ainda que o mundo está em trevas, em pecados e mais pecado, mas o verdadeiro cristão está na luz da palavra. Está seguro, por quê? Porque, bendita segurança, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos realmente refletir, vamos pedir sempre, clamar pela misericórdia de Deus, para que quando tudo isso começar a acontecer, nós já estaremos longe daqui, né? Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Essa é a pequena porção que Deus tinha para nós, e teremos aqui mais coisas, né? O apóstolo São João diz assim, há 2000 anos atrás: filhinho, já é a última hora. Se há 2000 anos atrás ele já estava dizendo que era a última hora, o que possamos dizer agora, irmãos? Vamos olhar então para Israel, vamos ver o que tem acontecido. O arrebatamento da noiva genuína de Cristo está próximo. Deus abençoe, em nome de Jesus.